amigo do Legale, aqui é o professor Custódio Nogueira, para a gente bater um papo aqui nesse curso a respeito da penhora, né? É uma questão aí que, quando o empregador, que em regra é o executado, ele não paga, né? Nós já estamos lá na fase de execução. Já passou toda a fase do conhecimento, transitou em julgado, o processo já voltou para a vara do trabalho, já fez a fase de liquidação com todos os seus incidentes, não é? Cálculo, arbitramento e artigo, já tem a sentença de liquidação, já foi impugnado ou não a sentença de liquidação e depois já foi feito a notificação, a citação ou a intimação do executado para o pagamento. E aí ele não pagou encaixa aqui nesse curso que é da penhora, uma vez que esse empregador, esse executado não pagou. De tudo que eu comentei até agora, parte a parte desses exemplos na execução, eu tenho um curso específico para cada tema. Né? Então, como é que funciona a liquidação, como que pode ser, depois que tem a sentença de liquidação, como fica a sua impugnação, e depois como se dá a citação do empregador, ou intimação pelo advogado, não é? Como que esse empregador, esse executado, pode garantir a execução. E agora entra esse curso aqui que é da penhora. Então vamos entender que não foi pago, ou porque o empregador não depositou o valor, ou porque o empregador não nomeou bens à penhora, ou porque o empregador não contratou o seguro garantia judicial. Teve a oportunidade e não fez. E aí vem a intimação para o advogado do exequente, que em regra é o empregado, para que ele dê andamento na execução. Esse andamento na execução é o quê? Esse andamento na execução é buscar penhora. E aí? Aí muitos colegas acabam ficando meio perdidos, não sabem dar andamento na execução no sentido de pedir a penhora. Não é? Eu vou pedir a penhora no quê? É muito comum isso, eu recebo vários e-mails trazendo essa situação. E sensível a isso aí, eu estou gravando, então, cursos específicos dentro da execução, trazendo, então, orientação, segurança, fundamentação na lei, demonstrando, inclusive, por meio de jurisprudência, como é que funciona todo esse meandro aí da execução trabalhista, que não é acentuadamente difícil, mas ela tem os seus detalhes aí que pode fazer com que o advogado do exequente seja mais ativo na execução. Lembrando lá que o 878 da CLT mudou e que o exequente, estando representado por advogado, ele, exequente, tem que dar andamento na execução. Não é? Então, nós temos que enxergar a execução num contexto geral, no que toca a penhora, que é o que eu vou colocar nesse curso aqui, nesse momento. E aí nós vamos ver o que são bens penhoráveis, a relação dos bens, a ordem de penhora, né, na ordem de importância de penhora com relação aos bens, bens que são impenhoráveis, exceções em que da relação dos bens impenhoráveis previstas lá no CPC, ainda assim é possível penhorar, não é? Tudo bem, passo a passo. Muito bom, então vamos lá. No começo eu gosto sempre de trazer aí meus contatos, tem todo tipo de contato aí para me encontrar, e o tema de hoje, né? Não garantida a execução, o tema do nosso curso, aí nós vamos para a penhora, né? Então vamos estudar a penhora como é que é. Antes de propriamente dito entrar na penhora, eu trago uma curiosidade. Lá em dezembro de 2004, por meio da Emenda Constitucional 45, o legislador da época, olha só o que ele criou. Artigo 3º da Emenda Constitucional 45. A lei criará o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas. Não é o Fundo de Garantia FGTS, não, é o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas. Ou seja, se a execução não fosse paga pelo empregador, esse fundo aí de garantia de execução iria pagar. E esse fundo é integrado pelas multas decorrentes de condenações trabalhistas e administrativas, oriundas da fiscalização do trabalho, além de outras receitas. Então, o que ia acontecer? Se o legislador tivesse criado a lei, né? Porque é uma norma de eficácia contida lá na CF, essa redação. Então, o que precisa fazer? Precisa, então, editar a lei, só que o legislador não fez, né? O legislador, ele não criou
esse banco, esse fundo de garantia das execuções trabalhistas. Pelo contrário, né? Ele fez outras normas, mas não uma dessa natureza. E aí, como que isso ia funcionar? Por exemplo, você está lá com a tua execução trabalhista, o empregador não pagou, você ia direcionar o crédito para esse fundo, não é, de execuções trabalhistas, fundo de garantia das execuções trabalhistas, e o fundo ia se subrogar no crédito contra aquele executado que não fez o pagamento. E o empregado receberia do fundo. Olha, já pensou? Que extrema segurança, não é, para advogar. Pois bem, alguns advogados já tentaram, em juízo, fazer uso dessa ferramenta. Só que não tem como, né? Porque ela é uma norma de eficácia contida. Ela está na lei, mas ela está reportando o quê? A lei criará, então tem que ser criado. É uma lei ordinária, só que ela não foi criada até hoje. Então é mais a título de curiosidade. Deixo até a jurisprudência aí do mandado de injunção, que foi julgado lá no STF. Mandado de injunção, que é a ferramenta, né, tecnicamente correta para quando nós estamos aí buscando a satisfação de um direito que está na lei. Só que, de novo, e por conclusão, está na lei? Sim, está na lei. Porém, para uma questão de norma de eficácia contida. Tem que ser feita essa norma ainda. Pois bem, superada essa curiosidade, vamos comentar aí os primeiros passos, né, na busca da satisfação do crédito, já que o empregador, o executado lá não pagou. Então, o primeiro pedido é esse aí, ó, penhora online, né, nas contas aí, aplicações que tiver. Aqui na segunda região, nós temos esse ato número 5 de 2017, né, um provimento aí de 2016 e ainda um ofício circular, tudo do TRT da segunda região de 2017. Ele é muito interessante. É o ato 05, que já foi alterado pelo 06 de 2019, então está atualizadíssimo. Olha só, esse daí é de 2019, um ato aqui do TRT da segunda região de 2019, mas ele não é exclusivo para o TRT da segunda região, porque como eu vou mostrar para você, o que tem de interessante é o quê? É uma ordem de penhora, é uma ordem de pedido de penhora que o advogado do empregado pode e deve fazer, não é? Então é um rito, e é bem legal que já é indicado pelo próprio tribunal. Então, vamos supor, eu estou no TRT da 14ª região, aqui não tem nada desse sentido, não tem problema, você segue essa ordem de possibilidades de penhora, com isso você vai estar dando andamento na execução, advogado do empregado, em regra o exequente, você vai estar dando andamento na execução e ela não vai para o arquivo para começar a contar a prescrição intercorrente, ok? Então vamos lá estudar? Olha lá, ato aí o número 6 de 2019, e diz assim, a letra G ali do parágrafo 5º, ó, formação de um grupo aí que cumprirá os mandados destinados à realização de pesquisa patrimonial e que terá por atribuição executar preferencialmente a ordem judicial relativa à pesquisa de patrimônio, né, e à constrição de bens do executado, por meio das ferramentas oferecidas pelos convênios assinados por essa justiça. Então precisa ver se tem alguma coisa parecida no seu TRT. E aí traz lá, ó, ARISP. O que é o ARISP? ARISP é onde estão assentados lá os imóveis, né? Os registros de imóveis do patrimônio, né? Dos imóveis que tem no estado de São Paulo. Olha, Bacen-Jude, o Bacen-Jude que é a penhora em dinheiro, né? CDT, Senseg, Senib, Infojude, Infoseg, Infojude, Infoseg, que traz as informações de atualização de endereço, não é? Que é muito importante, sobretudo quando está trabalhando lá na desconsideração da personalidade jurídica do executado, e que precisa citar o sócio, e aí aqui pelo Infoseg e Infojude a gente consegue... nós conseguimos aqui informações atualizadas dos endereços. JUSESP, né, que é a Junta Comercial de São Paulo, Renajude, que traz informações de automóveis, veículos, né, e também esse SIMBA. Então, enfim, são vários convênios firmados com órgãos que trazem informações relacionadas ao patrimônio do devedor aí. E o que demonstra um caminho a seguir,
né? Então, é bastante interessante. Fora isso, ainda tem lá o BNDT e o Serajude. O que é o Serajude? É um convênio entre o tribunal e a Serasa Experian, no sentido também de estar negativando o nome lá do devedor, quer pessoa física, quer pessoa jurídica, e é tudo eletrônico. O BNDT nós vamos ver logo em seguida. Então, olha só, o que eu tenho de interessante para trazer para você nessa parte inicial da execução, quando o empregador, então, citado pela CLT ou intimado pelo CPC, a critério lá do juízo da vara do trabalho, ele executado deixar de garantir o juízo, quer pelo pagamento, quer pela indicação de bens ou pela contratação do seguro garantia judicial. Seja como for, esse executado não garantiu a execução, o que deve, então, fazer com que o advogado do exequente dê andamento na execução. Para isso, ele vai precisar pedir a penhora. E aqui, então, nós estamos trazendo vários órgãos que se correlacionam, que têm esse convênio com o TRT da segunda região, que vai permitir o colega fazer pesquisas para saber o significado e a atuação de cada órgão destes que eu acabei de citar aqui. Não é? Porque o objetivo do nosso curso é trazer muita informação, mas também não permite ficar estudando pormenorizadamente cada um. E de modo que eu trago a indicação, a fonte, né? Todos os atos lá do TRT da segunda que vai permitir você fazer a pesquisa. E aí eu te convido, vai lá, abre esses atos, abre os provimentos da segunda região, você vai começar a estudar lá, você vai ver quanta ferramenta tem e quanto que é possível praticar atos na execução buscando a satisfação do crédito. Não é? Então esse é um caminho bastante interessante. Você pode, por exemplo, já desenvolver uma peça, uma petição pronta para quando o exequente não pagar. E aí quando você for pedir a penhora, você já traz uma petição só pedindo tudo. Então pede a penhora online, depois a outra, já pede tudo com fundamento. E protocola isso daí. Pronto, você já deu um andamento enorme. Caso o juízo tente penhora online, e aí ele não consegue, não tem nada e ele vai mandar você dar andamento. E aí você só reporta a petição que você já juntou, pedindo então a realização da segunda possibilidade de penhora. E assim vai indo, né? Você já apresenta um trabalho bacana lá com todos os pedidos. Ou então, por estratégia, não apresente todos. Apresenta um, aguarda o resultado. Aí, quem sabe penhora. Apresenta o segundo, o terceiro, porque também se você já apresenta todos, que você já está demonstrando, você, advogado exequente, já está demonstrando que vai buscar tudo isso daí, o advogado da reclamada pode consultar lá e já começar a limpar dados e ficar mais esperto com esse processo, porque você, advogado exequente, está sabendo conduzir. Então, por estratégia, é melhor pedir um de cada vez desses convênios todos que eu estou te indicando. Ok? Acho que esse é um caminho mais seguro. E, sem dúvida, esse Serajude é interessante também. Não é negativo o nome do empregador lá no Serasa. De repente, isso aí pode trazer um prejuízo para ele. E o objetivo na execução, uma vez frustrado o pagamento, porque o executado não paga, aí o advogado exequente não tem que ter uma mínima compaixão com a parte contrária, com o executado. Pô, o cara já teve a fase do conhecimento todinha, ficou discutindo. Agora que está na fase do conhecimento, ou melhor, agora que está na fase da execução, que é para pagar, o camarada fica fugindo, então tem que ir para cima mesmo, sem a menor dó. Né? E negativa, outros pedidos que não está aqui, mas que vão ocorrendo. O que você pode pedir? Bloqueio de CNH, bloqueio de passaporte, para ver se você consegue impedir essa pessoa de viajar. Enfim, tem que trazer para o executado dor de cabeça, para incomodá-lo, a ponto dele, olha, eu tenho que fazer alguma coisa com esse camarada aqui, porque não tem jeito. Que aí o advogado dele vai falar para ele, fala, pelo menos nesse processo aqui, você tem que fazer alguma coisa, porque esse advogado aqui vai ficar pentelhando. Então vamos chamar para um acordo, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Agora, se abandona o processo, não tem jeito. Pelo contrário, né? Hoje é perigosíssimo. Se abandonar a execução, começa a contar prazo de prescrição. E aí? Aí pode dar prescrição na sua mão. E aí vai consultar o processo para ver o que o advogado fez durante a execução. Não fez nada. Olha quanto atos pode praticar aqui. Vamos ver mais um?
BNDT, que é o Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas. Aqui eu tenho um quadro bem completo. Trago lá a Instrução Normativa 39, que remete lá para o CPC, e aí nós vamos ver no CPC, nesse último quadrinho aí, o 523 do CPC, está dizendo lá, ó, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, que é o nosso caso, não é? No caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á requerimento do exequente, igualzinho a trabalhista, sendo executado e intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias. Isso é para ele pagar, né? Para ele pagar o débito aí no prazo de 15 dias. Muito bem. E quando também não cumprida essa obrigação, aí ele vai sofrer as consequências, né? Consequência como, por exemplo, o 517 que está no quadrinho de cima, ainda no CPC. Ó, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levado a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário, que são os 15 dias que eu havia me reportado no 523. Então, no cível, como é que funciona? Pode negativar o nome, levar a protesto, não só no Serasa Jude, mas como também no BNDT. Então, se é um camarada que pretende ou que participa de alguma licitação, quer com pessoa física ou mesmo procurando dar bastante trabalho para ele, caso esse, por exemplo, pessoa física, ele é sócio de uma empresa que está aqui no BNDT. E ele é sócio também de uma empresa que está participando de licitação. Então, tem que fazer essa busca, para isso que serve o Infojude, né? Tem que fazer essa busca, e o outro órgão de informação que eu passei os dois. E aí, verificar se essa pessoa física ela participa de algum quadro societário de outra empresa. Eventualmente, ele participa do quadro societário de outra empresa que está licitando com o Estado. Então, você já pode entrar lá para atrapalhar a vida dele. Não é? Esse é o objetivo, tem que dar trabalho para o executado. Muitas execuções, mas muitas execuções mesmo, muito dinheiro, verdadeira fortuna fica jogada de lado porque o advogado do exequente não sabe do andamento na execução. Né? Não por outro motivo foi alterada a redação da CLT. Como nós já mostramos, eu já tive a oportunidade de mostrar em outros cursos em execução aqui no Legale também, como por exemplo a alteração do 878, que antes a execução era promovida pelo juízo de ofício, e agora é pelas partes. Então, o advogado do exequente é que tem que dar andamento. E, em regra, o advogado do exequente é o advogado do empregado que não tem muito tato com a execução. Ele pede a penhora de bens, ele pede lá a penhora em dinheiro e veículo. E acabou. Quando muito de um patrimônio aí. Então, é imóvel, veículo e dinheiro. É isso que pedem. Mas olha quanta coisa tem aqui para dar trabalho para esse executado. Tem que chegar junto, dar trabalho para ele lá, o pessoa física, o sócio. Tem que dar trabalho, senão não paga. Então o CPC está lá dando 15 dias para incluir no BNDT. Enquanto na CLT são 45 dias. Né? Então a CLT traz aí, no que foi incluído pela reforma trabalhista, né? No 885A, olha lá, a decisão judicial trabalhista transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerando aí a inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção do crédito, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, e não houver aí a garantia do juízo. Veja, né, trago também a orientação da Ana Matra aí para dizer que isso não é muito legal por conta do princípio da isonomia, né? Por que no cível, para incluir o nome do devedor, são 15 dias do não pagamento? E aqui na trabalhista, são 45 dias do não pagamento na execução? Então, são algumas discrepâncias que a gente colhe na reforma trabalhista que você vê que não faz sentido, né? Por que no cível a justiça gratuita presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural? Presume-se verdadeiro. Por que aqui isso no cível? 98, 99 do CPC. Por que na trabalhista, aquele que ganha mais de 40% do teto do INSS tem que provar que é pobre? Isso porque o cara já está desempregado. Então ele não recebe mais. Então são discrepâncias que não fazem sentido e que o advogado tem que saber conduzir essa discussão aí. Muito bem. E o que vai permear essa discussão é o quê? Princípio da hipossuficiência. Na vertente norma mais favorável. O CPC, a CLT não precisa ser omissa para usar outra norma.
basta que a outra norma seja mais favorável. Muito bem. Agora um outro negócio interessante, que é a hipoteca judiciária. O que é esse negócio? Hipoteca judiciária. Hipoteca, só hipoteca, o que é? É você ir lá no registro de matrícula de bens do sócio, por exemplo, ou da empresa que está devendo, e aí você vai lá e averba a sentença do conhecimento na certidão de matrícula daquele bem, para dar publicidade e dizer para quem quiser saber, que for consultar a certidão de matrícula daquele imóvel, que existe um processo em andamento. O dono lá do imóvel ele não está condenado, porque não transitou em julgado ainda, mas ele é réu num determinado processo. Então, se um terceiro interessado quer comprar aquele imóvel, porque o vendedor, que é o sócio, que está sofrendo uma reclamação trabalhista, está vendendo por um bom valor, e já está averbada a hipoteca judiciária na certidão de matrícula, e mesmo assim esse terceiro, porque o imóvel está no preço mais baixo, ele quer comprar, ele já comprou sabendo do risco. Então amanhã não dá para ele alegar, mas eu sou terceiro de boa fé, eu não sabia. Sabia sim, porque quando você comprou o imóvel estava lá averbado a hipoteca judiciária. Poderia não estar condenado com sentença transitada em julgado, mas era uma situação que poderia levar o devedor à insolvência. E aí? Aí o processo transitou em julgado, ele deve mesmo, não pagou, e agora? Agora está executando esse imóvel. Então você é terceiro? É, terceiro idiota, porque comprou imóvel sem poder comprar. Perdão aí da palavra, mas é esse o contexto. Para isso que serve a penhora nessa modalidade de hipoteca judiciária. Você vai hipotecar o imóvel por conta da sentença do conhecimento. Muito bem. Por outro lado, e se tiver reforma da sentença? Vamos supor que teve a sentença, condenou o empregador, você foi lá e averbou, onde ele tinha imóvel, você averbou essa hipoteca judiciária, que é levar a sentença para registro no cartório de imóveis. É isso. Muito bem. Aí você fez esse trabalho, ok. E depois a reclamada entrou com o recurso ordinário dela. E o RO virou. O RO virou, o empregado que tinha ganho perdeu no TRT, transitou em julgado. E aí? Aí você vai lá e levanta, faz o levantamento da anotação que você fez. Porém, pode correr o risco de gerar algum prejuízo para esse sócio. Só que esse prejuízo tem que ser provado, não só alegado. Então ele vai ter que provar que, por exemplo, ele ia vender esse bem, e aí ele ia comprar alguma coisa, e como estava a hipoteca judiciária averbada lá, ele não conseguiu vender. Ele vai ter que provar tudo isso daí, o que também não é tão simples assim. De modo que é uma ferramenta interessante? Eu vejo que sim. Não é? Então, comentei das modalidades de penhora até agora, mostrei onde estão as fundamentações, comentei do BNDT, já te mostrei a fundamentação, comparando com o CPC e a CLT, e agora eu vou te mostrar a fundamentação da hipoteca judiciária. Então vamos lá, passo a passo. Instrução normativa 39, no artigo 17, está dizendo que a instrução normativa 39 é do TST, né? A instrução normativa 39, ela prevê o que se aplica no processo do trabalho referente ao CPC. E aí no artigo 17 da instrução normativa 39, está dizendo que aplica lá o artigo 495, né, e seguintes aí do CPC. E o 495 eu já coloquei ali embaixo para você do material para estar completinho. Olha só, a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro, que são as sentenças condenatórias trabalhistas, por exemplo, e o que determinar a conversão em prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, vamos ver uma prestação de fazer aqui, incluir uma determinada verba no salário do empregado. Não é muito comum isso nas lides contra a fazenda pública, em que se pede a inclusão de um adicional. Não rompe o contrato de trabalho, isso aí é uma obrigação de fazer. Não é? Ou então um pensionamento do empregado que sofreu acidente de trabalho, tudo é obrigação de fazer. Né? Então, essa sentença valerá como título constitutivo de hipoteca judiciária, o que permite lá averbar essa hipoteca lá no registro de imóvel. Olha o parágrafo 2º, ó.
a hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Viu só? Pega lá a decisão, não que transitou em julgado, né? A decisão lá no conhecimento ainda, e aí faz uma pesquisa pelos convênios que buscam informações, como eu já mostrei no comecinho desse encontro, e busca lá informação para saber quem são esses sócios, nome dessa pessoa física. Dá uma busca pelos mesmos convênios que eu já mostrei na abertura desse encontro, para saber onde tem imóvel desse camarada aí, desse sócio, ou mesmo da empresa. E aí vai lá no cartório e averba. Para ir direto no cartório e averbar, na forma que está o parágrafo 2º aqui, do 459 do CPC, aí você pode ir independente, só que aí vai ter que pagar a averbação. Então, faça esse pedido pela Justiça, para que o juízo determine ao cartório que faça a averbação. Prova lá que tem o imóvel, faz o pedido fundamentado aqui e veja se consegue essa averbação sem ter que pagar. Olha aí que bacana. Veja como vai abrindo um leque, um horizonte para você buscar a satisfação creditícia em cima desse devedor. E olha que essa hipoteca judiciária começa lá na fase do conhecimento, não é? Qual que é o objetivo dessa busca de satisfação do crédito? É dar trabalho. O advogado do empregado ele precisa aprender isso. Ele tem que dar trabalho para o executado, muito trabalho. Tem que ser aquele cara que fala, puta vida, meu, de novo esse cara pedindo penhora. Pô, o cara caçou minha CNH agora. O que esse camarada quer? Ué, ele quer que você paga, meu amigo. Você não está devendo? Já não foi a fase do conhecimento inteiro? Já não transitou em julgado? Então, você deve, o que você não paga? Né? Execução é isso, né? Tem que ir para cima mesmo. Não pagou, tem que ir para cima. Agora tem que saber ir, né? Então esse é o nosso objetivo aqui de estar passando as informações. Vamos ver uma jurisprudência trabalhista de hipoteca judiciária? Olha aí que bacana, jurisprudência, hipoteca judiciária. Olha só, a hipoteca judiciária, prevista no 466 do CPC, trata-se de um dos efeitos da sentença e visa garantir, sentença lá do conhecimento, hein? E visa garantir o efetivo cumprimento da decisão, quando chegar na execução, com o pagamento da condenação imposta à ré, impedindo a dilapidação dos bens eventualmente existente em seu nome. Por quê? Porque senão o processo vai continuando lá na fase do conhecimento e o sócio vai vendendo tudo. Por isso que você vai lá e averba, constitui aí a hipoteca judiciária. Referida a norma expressamente consigna que, aí vem a redação da lei, né, que a gente já comentou. Vamos mais ali para baixo. Ó. Portanto, essa parte em negrito. A aplicação do dispositivo acima transcrito perante a Justiça do Trabalho, olha isso, ainda que represente prática não muito disseminada nessa justiça especializada. Por que não muito disseminada? Porque os advogados de empregado nem conhecem isso e não fazem os pedidos. Encontra-se, diz o desembargador, perfeitamente compatibilizada com os princípios basilares dessa justiça do trabalho, inclusive diante da natureza alimentar das verbas reconhecidas em juízo, que são os direitos do trabalhador, posto que respeitada ampla defesa e contraditório, e aí por aí vai. Não é? Então, olha aí que bacana, não é? Julgado, e o julgado dizendo aí de uma forma bastante clara, né, que, como quem diz assim, olha, infelizmente, né, não se produz mais penhoras aí na modalidade de hipoteca judiciária, porque os advogados dos empregados não sabem pedir. É o que o desembargador disse de uma forma mais polida. Aí ele diz assim, é que não é uma prática muito disciplinada nessa justiça especializada. Por que não é uma prática muito disseminada? Porque o advogado do empregado não sabe. Por isso que não é uma prática muito disseminada. Então, o que tem que fazer? Tem que disseminar, tem que mostrar, tem que compartilhar essa informação aí e fazer com que você se torne um advogado, não é, técnico, que sabe se manifestar e que vai para cima e que enfrenta. Né? Esse que é o propósito aí. Muito bom. Então, até agora, nós tivemos aí primeiras linhas no que toca à condução da execução pelo advogado exequente quando
quando lá o executado não faz o pagamento de livre e espontânea vontade ou não nomeia bens para garantir a execução ou ainda não contrata o seguro garantia judicial previsto lá no 882 da CLT, ou seja, não faz nada. E aí o advogado do exequente tem que aparecer, esse advogado técnico. Então, até agora, nós demos as primeiras linhas nessa ordem. Vamos aprofundando o estudo da busca da satisfação da penhora, passando a estudar o CPC para ver o estudo da penhora em si. E terei outros cursos aqui no Legale, como, por exemplo, como é que funciona a penhora de bem de família, não é? Quais são as teses lá de bem de família no que toca à execução, penhora? Como que é penhora de faturamento? Como que é a penhora da empresa, que é a penhora da administração da empresa? Aí depois o curso de embargos de execução, embargos de terceiro. Como é que funciona lá, por exemplo, um curso específico de terceirização na execução, como que busca a satisfação da execução contra o segundo reclamado, e se o segundo reclamado é o Estado, como é que funciona a execução em cima do Estado, nesse meio, o que é o benefício de ordem, como funciona, super interessante. Um outro curso de execução do grupo econômico de fato, a responsabilidade do sócio, grupo econômico formado pela identidade de sócio, como é que funciona, que elemento que precisa, como prova isso. Um outro curso, sucessão de empregadores. Como é que funciona essa sucessão de empregadores? Quem responde? Só o sucedido? Ou melhor colocando, só o sucessor, aquele que adquiriu a empresa e está tocando a empresa agora, só ele sucessor ou o sucedido também? Muitas vezes, isso daí é laranja, e é o sucedido que tem patrimônio. 448A da CLT fala que é só o sucessor. E aí? Veja esse curso comigo que você vai ver como que pega no pescoço lá do sucedido também. Não é? Muito bom. Isso é uma pincelada na execução. Vamos continuar aqui? Vamos ver a penhora lá. Ó. Na penhora nós temos a instrução normativa, não é? Trazendo informação aqui para a gente a respeito aqui da aplicação do 835, parágrafos 1º e 2º, lá do CPC. Então, vamos ver, dizendo que aplica, né, o artigo 835 e os incisos 1º e 2º, no que toca a ordem preferencial de penhora. Então, olha que legal, o 835 lá do CPC está dizendo assim, ó, a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. A primeira, dinheiro, não é? Dinheiro em espécie, dinheiro mesmo, ou depósito que está nas contas, aplicações, não é? Instituições financeiras, corretoras de valores, banco, enfim, o que tiver aí. Título de dívida pública da União, os Tesouro Direto da Vida, títulos e valores mobiliários, as ações, né, que pode ter, a pessoa física pode ter as ações, e aqui tem que tomar bem atenção nesse inciso 3º, tanto no 2º também, o 1º, enfim, o patrimônio que pode ter a mulher do sócio, considerando que o sócio, considerando lá, vamos supor lá, um casal e o sócio é o devedor, e a mulher dele tem patrimônio, opa, então nós temos que chegar no patrimônio indiretamente, a gente chega no patrimônio dessa mulher aí, vamos ver como é que funciona, porque se ela é casada, então tem participação, e aí a gente vai desenvolver o raciocínio para chegar nesse patrimônio aí. 4, veículos, não é? O Renajude, bens imóveis, aí o Arispe, como a gente trouxe inicialmente, não é? Semoventes, que são animais, navios, aeronaves, ações e cotas de sociedades simples, empresárias, ou seja, participação do sócio aqui demandado em outras sociedades, o que nasce aí a oportunidade da gente pedir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eu tenho um curso na execução só para tratar de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive essa modalidade inversa. Percentual de faturamento de empresa, nós vamos ver também, tem um curso específico de faturamento, como faz a penhora do faturamento. Pedra, metais preciosos, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, de alienação fiduciária, enfim, tudo que estiver possível, essa é a lista que o 835 do CPC traz e que é aplicável aí no processo do trabalho. E o parágrafo 1º dizendo que é prioritária a penhora em dinheiro. Muito bem, olha aí que interessante.
Caso o colega já tenha visto, se não fica o convite, também tem um curso específico de execução provisória, né? E lá eu mostro, então, como que faz uma execução provisória, com todos os macetes, até como que faz isso lá no PJE, dando todas as dicas possíveis e imagináveis. E lá, nesse curso de penhora, na provisória, eu mostro como é possível fazer a penhora na execução provisória, a penhora em dinheiro, né? Por conta de cancelamento de algumas súmulas lá do TST, toda uma técnica específica para o colega conseguir, na execução ainda que provisória, conseguir penhorar dinheiro. Então, quer ver uma coisa interessante? Imagina você, fase do conhecimento, a reclamada entra com o RO dela para o TRT. O que você pode pedir? Você já pode pedir o começo da execução provisória. E, se o caso, já consegue até penhorar dinheiro. Na provisória, sim, senhor, é possível. Assista o curso. Agora eu quero, por exemplo, ainda que a reclamada entrou com o RO dela, o que eu posso fazer? Eu posso começar aqui a fazer o pedido lá um levantamento para ver se tem patrimônio no nome da própria empresa ou do sócio. E pedir, então, a penhora na modalidade hipoteca judicial. Olha que bacana. Isso no conhecimento. Nossa, esse é um advogado que já veio, meu amigo, o advogado do empregado que já deixou claro quem é o advogado no processo. Ou melhor, com todo respeito ao advogado da reclamada, mas que tem advogado desse lado, que não está lá para ver qual é que é, para conhecer o processo, porque tem advogado que é turista, né? Tem advogado que é turista louco, ele entra nos processos aí para ver como é que é. E a procuração está lá no nome dele, o pau está cantando e ele está conhecendo o processo, só que a responsabilidade civil dele já está correndo aí, né? Cuidado, não seja advogado turista, não. Vamos lá. Os efeitos da penhora agora. Onde está isso, né? Quais são os efeitos da penhora? Vou te mostrar lá no Código Civil agora, ó, 1228 do Código Civil. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. E o direito aí de reavê-la, é o direito de posse, né? Então, na penhora, o que acontece? O proprietário, ele perde o direito de dispor da coisa. Ele pode continuar usando e gozando. Ele pode continuar usando, morando ou gozando dos valores dos aluguéis. Só que ele perde o poder de dispor. Por quê? Porque não pode alienar, né? Esse é um efeito da penhora. Muito bem. E aqui vem uma questão muito importante que pode render ensejo a um embargos. Que embargos? Não é? Eu devo lembrar que na execução, nós temos na execução, meu amigo, tantos embargos quanto a técnica processual dos advogados que estão na execução, quer advogado do executado, quer advogado do exequente, conseguem enxergar. Muitos advogados acham que é assim, na execução vai ter o quê? No máximo um embargos à execução, quando garantir o juiz e aí vai discutir, o executado entra com embargos à execução, e no máximo lá, quem sabe, um embargos de terceiro, caso o terceiro venha a sofrer constrição. Mas não é só isso não, né? Nós podemos ter embargos à penhora, podemos depois ter embargos ao leilão, nós podemos ter embargos à adjudicação, à arrematação. Então não acaba, nós temos várias modalidades de embargos na execução. Maravilha. Então vamos pensar aqui no quando que poderia surgir o embargos à penhora. O próprio exequente quanto o executado podem embargar o auto de penhora, não é? Por quê? Porque o auto de penhora ele tem que ser extremamente pormenorizado, sabe? Tem que trazer o relato daquele bem que está sendo penhorado com muita exatidão. Então não é assim, penhorou um imóvel, ou melhor, penhorou um veículo. É um veículo marca tal, ano tal, no estado de conservação X, beleza? Não. Esse veículo que está sendo penhorado tem que trazer o modelo, a cor, o ano.
Tem que trazer o estado de conservação dele de forma pormenorizada, falar se tem banco, se o banco é de que tipo que é, se é de couro, se é de estofado, se esse carro está funcionando, se ele não está funcionando, se ele tem motor, se ele não tem motor, se tem câmbio, se não tem câmbio, se tem lanterna, se a parte elétrica funciona, se a pintura está em condições, se não está em condições, se esse carro pegou fogo, não é só se tem rodas e pneus, né? Então é todo é pormenorizado esse auto de penhora. E quem faz o auto de penhora? O oficial de justiça. Não é? O oficial de justiça, ele tem a função de cumprir o mandado do juízo, e ele também goza de fé pública para promover a penhora. E nesse ato de promover a penhora, ele, oficial de justiça, tem que relatar de forma pormenorizada o bem que ele está penhorando. Se for imóvel, ele tem que falar se a parte elétrica funciona, se não funciona, como é que está a hidráulica, se tem acabamento na casa, se não tem, se tem piso, se não tem, se a parede tem umidade, se não tem, como que está isso aí, se tem janela, se não tem, se tem vidro, se está quebrado, se tem porta, se funciona, se não funciona, se tem banheiro, se tem vaso sanitário, se não tem, se a cozinha tem pia, não tem pia, se a lavanderia tem tanque, não tem, tem que trazer tudo pormenorizado. E trazem? Lógico que não. Né? E o que tem que fazer a parte? O empregado tem que embargar. Por quê? Porque, de repente, o imóvel ele é um bom imóvel, só que ele está mal avaliado. Aí o valor é muito baixo. Então, ele tem que brigar nisso daí. E o advogado do executado, ele também tem que estar atento a essa situação, porque o advogado do executado pode ver o imóvel subavaliado também, o que não interessa, nem para o executado e nem para o exequente. Daí a importância de apresentar embargos à penhora, ao auto da penhora, porque o auto da penhora elaborado pelo oficial de justiça, ele tem vícios que podem acarretar prejuízos para as partes. Veja que é um ato já que aproveita as partes. Então, bem interessante. Né? E aqui eu trago aí o passo a passo da orientação, né? Trazendo aí a questão do oficial de justiça, né? E sua verificação. E impugnar também o valor, viu, que foi atribuído pelo oficial de justiça, porque quando é imóvel ou quando é veículo, o oficial de justiça ele tem uma certa segurança para indicar um valor lá, né, para determinar um valor no auto da penhora, porque tem tabela, né, tanto para imóvel quanto para veículo. Por outro lado, quando a penhora é de máquina agrícola, máquina o que for de metalurgia, de siderurgia, seja o que for, quando são máquinas de costura, seja qual for a máquina, fica delicado, porque aí já não tem uma tabela. Aí vai ter que fazer uma pesquisa, o que demanda mais ainda acompanhamento, quer do advogado do exequente, quer do advogado do executado, para saber impugnar esse auto de penhora. Isso é dificílimo você ver o advogado que faz isso, mas é muito difícil. Mas, enfim, como o nosso objetivo aqui, o curso é de penhora, eu não poderia deixar de abordar o tema. Muito bem. Vimos, então, até agora, a lista dos bens penhoráveis, 835, aplicado aqui, 835 do CPC, aplicado aqui por conta da Instrução Normativa 39 do TST, e com dicas para você ficar atento no que toca a avaliação pelo oficial de justiça. Muito bem. E agora? Agora eu vou te mostrar os bens impenhoráveis. E aí nós vamos ver que eles não são tão impenhoráveis assim, já fazendo surgir aí no seu raciocínio a possibilidade da gente estar batendo forte nisso aqui para pegar no pé lá do executado. Vamos lá ver? Começa lá então na Instrução Normativa 39, que remete lá para o 833 do CPC, e que vai trazer a orientação para que a gente possa estar postulando a busca da satisfação do crédito em cima aí desse executado. Muito bem. Então, o 833 do CPC está dizendo lá dos bens impenhoráveis, né? Inciso 1, os bens inalienáveis e declarados por ato voluntário. Isso daqui a gente vê com mais profundidade quando estuda bem de família. Que bem de família tem dois tipos, né? Tem o voluntário e o legal. Voluntário é aquele que
o proprietário vai lá e declara como bem de família. Esse é o voluntário, vai lá no cartório, faz uma escritura. E tem o legal que decorre da lei 8.009 lá de 90. Muito bem, inciso 2. O que também é bem penhorável? Os móveis, né, os pertences e utilidades domésticas, aquela coisa toda. Desde que não seja lá, né, suntuoso, né? De repente o camarada tem um candelabro lá, então o executado não precisa disso. O candelabro seria um lustre gigante, desses que tem em museu. Terceiro, os vestuários, né, bem como as pertences de uso pessoal do executado, né, salvo-se de elevado valor também. De repente o cara tem a capa do Batman lá, aí é possível penhorar. 4. Esse eu chamo a atenção. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, tudo que gera dinheiro, bem como as quantias recebidas por mera liberalidade de terceiros e destinado ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, os nossos, por exemplo, são impenhoráveis. Aí vem uma vírgula, ressalvado o parágrafo 2º. Opa! Então quer dizer que tudo isso daí é impenhorável? No primeiro momento, sim, mas só no primeiro momento. E o 5, os livros, máquinas, é isso aí tudo tranquilo, né? Seguro de vida, material necessário para obra em andamento, perfeito, você não vai lá penhorar saco de cimento, areia, né? Pequena propriedade rural também. O 9, os recursos públicos aí recebidos por instituições privadas não dá também para penhorar. O 10, a quantia depositada em caderneta de poupança limitada a 40 salários mínimos, o que permite penhorar em valor superior além dos 40 salários mínimos. Mas não só isso. Não é? Sabe que eu vejo casos de penhora em caderneta de poupança? Quando, ainda que o valor seja inferior a 40 salários mínimos, porém, a conta poupança é utilizada como se conta corrente fosse. Então, caderneta de poupança, o que é? É aquela que recebe depósito. Vez outra um resgate. Agora, semanalmente, entra dinheiro, sai dinheiro, entra dinheiro, sai dinheiro. Isso é conta corrente. Ah, mas a conta é poupança. Sim, mas o uso está sendo como conta corrente. E aí? Aí tem todos os canais que eu já passei no começo desse curso, que traz os convênios para pedir que seja juntado o extrato dos últimos 6 meses, 1 ano, para ver a movimentação. Configurada a movimentação de conta poupança como se conta corrente fosse, ainda que o valor seja inferior a 40 salários mínimos, penhora. E se passar de 40 salários mínimos? Aí tranquilo, pode penhorar à vontade. Mas vamos ver lá, o que chama mais atenção é aquela questão dos salários, Montepio, aquela coisa toda. Olha o parágrafo 2º aí, continua. O disposto no inciso 4, que é essa questão do salário, e o 10, que é a poupança, não se aplica, ou seja, pode penhorar, na hipótese em que a penhora seja para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. E aí vem o estudo, né, da diferença entre prestação alimentícia e pensão alimentícia. Aqui no começo ainda do material, você viu que eu repeti o parágrafo 2º para deixar claro, remetendo ao inciso 4 e ao inciso 10, no que toca aos vencimentos, salários, essa coisa toda, e a poupança, só para deixar o material mais mastigado ainda. E aqui embaixo eu estou fazendo a diferença entre prestação alimentícia, que se reporta a salário, e pensão alimentícia, que se reporta aí a quando envolve a questão familiar. Então já está a fundamentação aí bem tranquila. De modo que eu tenho para te explicar o seguinte: prestação alimentícia, o empregador deve para o empregado. Quando fala, a verba lá do empregado salarial é uma verba alimentar, é uma prestação alimentar mensal. Trabalha, recebe, renova a prestação mensal, renova o salário, renova a prestação alimentar. Prestação alimentar. Pensão alimentícia, aí esse já é outro contexto, esse é direito de família. Pensão alimentícia, empregador não deve para o empregado dele, a menos que o filho dele seja empregado, né? Mas ainda assim vai ser o salário, a prestação alimentícia. Pensão é só família mesmo, como por exemplo, você deve para os seus descendentes, mas também para os seus ascendentes e ainda para os seus colaterais.
Meu amigo, pensão alimentícia é um negócio sério. Então, aquele teu irmão torto, zoado lá, ele pode vir pedir pensão alimentícia para você? Pode. Ou se pode, e é pensão alimentícia. Não abandona não, meu amigo, senão o bambu canta, né? E isso é pensão alimentícia. Então, pensão alimentícia não deve só para filho, não. Muito bem, vamos ver uma jurisprudência nesse sentido? Porque eu gosto de trazer aqui um material completo, vim comparando, explicando, né? Ainda trago a fundamentação na CF, no que toca a prestação alimentícia, que é salários, conforme eu expliquei. E ainda boto uma jurisprudência. Olha só, penhora, salários, créditos trabalhistas e natureza alimentar. A jurisprudência desse regional posicionou-se na linha de que, à luz do disposto do 100, artigo 100 da CF, que foi o fundamento que eu utilizei para mostrar aqui, que é salário, prestação alimentar, os créditos trabalhistas, por terem caráter alimentar, inclui-se na exceção do parágrafo 2º do 649. Ó que bacana, o 649 que já era lá do CPC de 73, né? E que hoje é o 835 do CPC 2015. Aí você vai falar assim, mas essa jurisprudência é velha. Não, meu amigo, isso aqui é para te mostrar que mesmo antes do CPC 2015 já era aplicado, né? Assim, a determinação de penhora parcial de salário para pagamento de execução trabalhista não configura violação à lei, né? Mandado de segurança que deu a segurança aí. Aí, a essa altura do campeonato, você deve estar pensando assim, mas vai penhorar salário de quem? Olha só, a reclamada, PJ, não pagou. Execução, desconsideração da personalidade jurídica, chegou no sócio. O sócio, de repente, hoje, sei lá, prestou um concurso público, é empregado, está recebendo salário, ou trabalha como autônomo, né? Enfim, ele está recebendo por mês ali uma verba, quer de relação de emprego, quer de relação de trabalho, mas ele está recebendo dinheirinho na conta dele, mensal, de um empregador ou de um tomador do serviço dele. E aí, ele, que é o sócio, lá na reclamação trabalhista que ele deve, agora ele se tornou empregado ou prestador de serviço. E agora? Agora o ex-empregado dele penhora o salário dele sócio, nessa forma que eu coloquei aqui, né? Então, o resumo da ópera é, o camarada sócio da empresa que está sofrendo a reclamação trabalhista, hoje ele é empregado, e ele empregado está perdendo parte do salário dele para o ex-empregado dele, não é? Porque ele não pagou a execução. Mas então nós vamos penhorar todo o salário? Não, todo o salário não, vai obedecer uma ordem aí de uns 30%. Mas você já vai pegar alguma coisa? Já. Qual que é o objetivo do advogado do exequente? É dar trabalho para o executado. Já pensou, sei lá, morder 30% do salário dele? É para ir para cima. Olha quanta ferramenta tem aqui, não é? Muito bem. Para a gente concluir no nosso curso, tem o parágrafo 2º do 833 aqui, né? Que fala dos bens impenhoráveis, e aí vai dizer lá que o inciso 4 e o 10, que é o que a gente está estudando, negócio de salário, penhora e de poupança também, né? Não se aplica a hipótese de penhora para pagamento da prestação alimentícia, independente de sua origem. Ok, que foi tudo que a gente viu. E agora, para a gente fechar o encontro. Bem como a importância excedente a 50 salários mensais, né? Devendo aí a Constituição observar esse limite. Então, vamos dizer que o camarada é um empregado ou um prestador de serviço e ele ganha mais de 50 salários mínimos por mês. Então, o que passar dos 40 pode penhorar também, que é o QCD dos 40. Veja quantas ferramentas, quantas hipóteses, quantas dicas, quanto macete. Veja a segurança que a gente está passando para você advogar. Veja quantos atos você pode praticar na execução, meu amigo, que provavelmente você não via a possibilidade. Dica, pega lá no começo desse encontro todos os convênios que eu indiquei, vai fazer pesquisa em cima daquilo, pede penhora, enfrenta o executado, vai para cima dele e do advogado dele, com muito respeito, mas chega junto e satisfaz o crédito do seu cliente. Não abandona cliente, não. Vai lá porque tem os seus honorários nesse meio aí também. Tem outras modalidades de penhora, não é? Como, por exemplo, questão de terceirização, grupo econômico, responsabilidade de sócio, bem de família, penhora de faturamento, penhora de empresa, que é um negócio super bacana, que é a administração da empresa. Nos encontramos aí nos próximos cursos, meu amigo. Um super abraço.